Boa noite a todos. Hoje é um tema bem simples, né, gente? Sou forte ou orgulhoso? É uma pergunta fácil de responder, né? Quando a gente faz essa pergunta pensando em alguém, né? A tendência é a gente responder facilmente quando a gente vê alguém se essa pessoa é orgulhosa ou é forte. Imaginem alguém agora que ocupa uma posição de destaque, por exemplo, seja na questão econômica, seja na ciência, né? Medicina ou filosofia ou o que for, alguém que se destaca. Olhem para essa pessoa e digam se ele é orgulhoso ou ele é forte mesmo. É até mais fácil de responder, né? Só que é uma resposta inútil. Porque eu não tenho controle nenhum sobre isso. E muito menos eu sei o que move essa pessoa lá dentro. O que pode parecer orgulho, na verdade, é uma autoconfiança enorme que essa pessoa tem. Pode ser que tenha muita fé em Deus e que acabe transparecendo para mim que ela é orgulhosa. Mas, na verdade, ela é forte mesmo, fortalecida porque acredita em Deus, porque é humilde e porque quer servir. Muitas vezes passa uma falsa sensação. O oposto também acontece. Tem algumas pessoas que querem, exatamente por não se sentirem fortes, querem demonstrar força. E eu querer demonstrar força, geralmente eu faço isso quando eu não estou me sentindo bem. Certo? Quando eu quero humilhar, quando eu quero oprimir de alguma maneira, utilizando-me da posição onde eu estou. Outro dia, lá em Blumenau, a leitura que caiu foi a respeito exatamente de recursos financeiros, que tem a ver com isso aqui. Aqui está falando de inteligência, aqui abrangeu um pouco mais, né? Então, quando a gente está na posição de receber oportunidades, nós temos a obrigação também de dividir isso, de multiplicar, de contribuir. Eu tomei a liberdade de escrever assim muito rapidamente, duas definições aqui do que seria ser forte. Estou falando aqui no meu entendimento, né, gente? E o que seria ser o orgulhoso? O que seria ser orgulhoso? O forte. O forte é humilde, que reconhece que suas habilidades, sua inteligência, sua perspicácia na ciência, na saúde, na filosofia, na capacidade do trabalho, são fruto de uma construção constante e de muito tempo, feita por várias mãos. E que, sendo ele resultado dessa construção, tem a obrigação de construir também. Construir bem-estar, construir encorajamento, distribuir instrução, colaborar, somar, contribuir com o desenvolvimento das vidas ao seu redor. Ou seja, caridoso. Então, o forte, de verdade, ele, além de humilde, é caridoso. Por quê? Porque entende que nunca se está sozinho e nunca se chegou a determinado ponto sozinho. Nós somos um resultado de uma construção. Várias pessoas participaram dessa construção, desde a nossa família até amigos, até pessoas estranhas que passaram muito rapidamente pela nossa vida, mas deixaram alguma coisa. Mesmo que aparentemente negativa, mas fez com que mudássemos o rumo. Então, nós somos o resultado dessa construção. E, diga-se de passagem, uma construção que não acaba nunca. Ela está sempre em constante execução, né? Então, todos participamos da construção de todos. Nós só não participamos e só não deixamos que as pessoas participem mais da nossa construção de vida quando a gente se fecha no orgulho. Quando a gente se acha autossuficiente, ou seja, a gente acaba criando uma bolha que nos isola. Essa bolha tanto nos isola de fora para dentro, quanto de dentro para fora. E aí, eu fiz um seguinte comentário sobre o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que tem a falsa ideia, a sensação de que as suas forças, a sua inteligência, a sua perspicácia, as suas habilidades de raciocínio, de relacionamentos, seus conhecimentos, sua formação, sua capacidade de trabalho, seu entusiasmo, são suficientes. E, sendo assim, despreza ou menospreza qualquer auxílio.
duvida da existência de Deus ou da necessidade da providência divina. É aí que acontece esse isolamento que eu falei. Para exemplificar melhor, isso é uma questão, então, de atitude, né? Eu me torno forte na medida em que eu começo a receber mais força, mais ajuda. Aquele que mais é ajudado não é não é o mais fraco, mas é aquele que acaba reunindo um número maior de forças, certo? E eu reúno isso na medida em que eu me conecto melhor. E eu me conecto melhor na medida em que eu vou destruindo essa bolha do orgulho, né? Eu vou interagindo, eu vou enxergando mais adiante. Até porque, muitas vezes, a gente quer a ajuda de Deus e espera que essa ajuda venha de cima, né? Naquela forma de uma luz, resolvendo todos os nossos problemas, né? No estilo organizações Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Tcharam! E não é assim. As soluções, elas chegam até nós pelas pessoas. Não é uma luz que acende e resolve tudo. São as pessoas que trazem as soluções para nós. Porque a gente interage o tempo todo. Agora, na medida em que eu me isolo, eu acabo também isolando ou me protegendo, entre aspas, dessas soluções. Certo? São pessoas que nos trazem oportunidades de trabalho, são pessoas que nos trazem soluções, são pessoas que ouvem. Ouvir parece tão simples, né? Mas, às vezes, tudo que a gente precisa é alguém que ouça atentamente, só. Não precisa dizer nada. Ouviu o que eu tenho para dizer, com calma, com paciência. Às vezes, a gente falando já encontra as próprias soluções, não é assim? Não sei se acontece com vocês, comigo é muito comum. Eu falo, já encontro o caminho, né? Então, ouvir. Não precisa de muitas habilidades para ouvir, né, gente? Mas precisa de uma, que talvez seja muito difícil, que é a paciência. Né? Mas eu não preciso ser um doutor para ouvir, né? Aliás, muitas vezes o doutor não quer ouvir. O doutor precisa falar, né? O doutor que eu digo, nesse caso aqui, o doutor orgulhoso, né? Aquele que tem muito conhecimento, ou tem muito dinheiro, ou tem muitas habilidades, acaba se embriagando, vamos dizer assim, com si próprio, né? E é aí que está o perigo. Esse é o ponto. É aí que a gente deve cuidar. Eu lembrei outro dia de um acontecido aí que todo mundo já viu filme, já leu a respeito, já ouviu falar, que foi o naufrágio do Titanic. Todo mundo já ouviu, certo? Então, eu vou usar ele como um exemplo aqui para ilustrar, tá? Embora eu acredite que não seja verdade tudo que foi dito. Tá? Mas vamos usar, serve como uma caricatura, vamos dizer assim, um exagero. Né? O Titanic, na época em que ele foi projetado e fabricado, ele foi construído em 2 anos, um pouquinho mais, foi bem rápido até. Ele foi o navio mais luxuoso e mais seguro da época. Foi tido como, né? Muito embora a gente saiba que na viagem inaugural ele já ficou pelo meio do caminho. Né? Encontrou um iceberg aí. Porém, os projetistas e construtores do Titanic diziam, e aí que eu acredito que isso seja uma fake news, tá, gente? Eles diziam o seguinte: nem Deus afunda. Né? Todo mundo já ouviu falar disso? Eles diziam, né, com toda a humildade do mundo, nem Deus afunda. De tão seguro, de tão perfeito e de tão bem feito, bem executado que foi aquele projeto. No entanto, se a gente for pesquisar isso, você vai encontrar várias curiosidades. Eu digo que eu não acredito porque fake news não é uma coisa só de agora, não é um privilégio nosso, né, gente? Então, eles podem muito bem, ao longo do tempo, aí, ter cortado algum pedaço da frase, ter distorcido e tal. Eu não acredito que eles teriam realmente assumido isso publicamente. Porém, serve para nosso exemplo aqui. Um fotógrafo flagrou, num dos lados do navio, uma mancha escura, que depois, mais tarde, viemos a descobrir, né, os pesquisadores descobriram que aquilo foi foi consequência de um incêndio que aconteceu no estoque de carvão do navio. Esses navios eram a carvão, né, a vapor. Então, tinha as caldeiras lá que eram movidas a carvão. Aí, o que aconteceu? Esse incêndio durou alguns dias, e era uma coisa comum na época, incendiar.
Então eles passavam vários dias para tentar acabar com aquele incêndio. Imagina, né? Queimar carvão mineral. E esse incêndio, que causou aquela mancha no casco do navio, ele enfraqueceu a estrutura. O aço ficou mais mole, porque ele passou por diversos dias ali a altas temperaturas, certo? Coincidentemente, ou não coincidentemente, foi exatamente ali que rompeu o casco do navio quando bateu no iceberg. E, aliás, esse era um navio para ser muito seguro, porque ele tinha várias câmaras que poderiam ser inundadas, mesmo assim ele permaneceria flutuando. Então, ele poderia inundar até 4 câmaras gigantes de água que ele não sofreria mal algum, mas ele inundou 6 delas, e aí acabou afundando. Mas tem coisas muito mais sutis aí. Por exemplo, na época, não existiam os aparelhos para detectar obstáculos, né? Como nós temos hoje. Na época não se tinha isso. Porém, alguns navios haviam mandado diversos avisos de icebergs no trecho para o Titanic. E, no entanto, a tripulação manteve o navio na velocidade máxima, porque queria chegar ou no dia e horário marcado, ou talvez até antecipando, mostrando que ele, além de seguro, né, inafundável, né, nem Deus afundava, ele também era muito veloz, né, e era muito luxuoso e tudo. Então, fazia todo parte daquela imagem que eles queriam demonstrar, de opulência, de força e tal. E, olha só, 30 segundos, esse é o tempo que os especialistas, aí, pesquisadores, dão, né, de tempo a mais que seria necessário para evitar a colisão. Ou seja, se o aviso tivesse sido feito pelo oficial que estava lá não me lembro como é que chama aquilo, que fica lá no mastro, lá olhando, né? Se ele tivesse avistado antes, 30 segundos antes, daria tempo para desviar. Então, o resultado todo mundo sabe. E aí, pasmem, ele não tinha binóculos. Apesar de ter binóculo no navio. Por quê? O oficial responsável pelos binóculos, os binóculos estavam guardados numa caixa e ele tinha a chave. E esse oficial foi substituído, se eu não me engano, no dia do embarque. E aí, lá pelas tantas, cadê o binóculo? Ah, está na caixa. Cadê a chave da caixa? Ah, a caixa ficou com fulano de tal. Ele está na terra. Ah, então não vamos voltar, né? Já que Deus não afunda mesmo, toca para frente. Parece ridículo, né? Parece uma piada, mas se não fosse tão trágico o final. Ninguém pensou em arrombar a caixa, então, para tirar os binóculos lá? Não, porque se nem Deus afunda, por que eu quero binóculo? Eu não preciso avistar nada. Toca que dá tudo certo. Não é assim? Deus não afunda. Por que eu vou me preocupar? Então, veja só como essa postura pode se espalhando, né? Pode ir contaminando, né, toda uma equipe. No caso ali, a tripulação. Depois que o Titanic bateu no iceberg, começou a encher de água e tal, aí eles foram perceber um outro grande erro. Na verdade, ele tinha capacidade para levar, se eu não me engano, 62 botes salva-vidas, né, aqueles barcos ali. No entanto, o projeto era de colocar 48, mas acabaram colocando 20. Por quê? Porque senão ia aparecer o convés do navio, ia ficar meio bagunçado. Então eu fico imaginando assim, né? Vamos projetar e tal, ok? 48? Não, vamos botar 20 que fica mais bonitinho, né? Na verdade, se não tiver nenhum, vai ficar mais bonito ainda, mas é capaz de ele chamar a gente de negligente, né, com a segurança, então vamos botar uns 20 aí para dar uma... E, além de tudo, quando precisaram usar os botes, a grande maioria deles não usou a capacidade máxima de pessoas ali. Então, por exemplo, o comandante chamou 2 oficiais, um para um lado, outro para o outro, para comandar os botes durante o salvamento, né, durante o naufrágio ali, né? Um dia antes do naufrágio, estava programado também um treinamento para todas as pessoas, não somente para a tripulação, para tripulação e passageiros. Aliás, isso é um procedimento que acontece. Todos os navios de cruzeiro fazem isso
Zarpou, chama todo mundo para dar o treinamento. Como é que faz, para onde é que sai, como é que usa o colete. Tudo, todas as instruções. Na época tinha isso também. Mas o capitão, por alguma razão, não se sabe exatamente qual, ele resolveu cancelar. Foi exatamente um dia antes de afundar. Então, no momento do naufrágio, foi um Deus nos acuda, uma confusão total. Ou seja, muito mais gente morreu por falta de informação, por falta de treinamento, né? E por falta de organização. Um exemplo disso foi que o capitão disse o seguinte para um dos oficiais: olha, tu, fulano, cuida do lado direito, tu do lado esquerdo, e é o seguinte, mulheres e crianças primeiro. Ok, estou imaginando, né? De um lado, um oficial daquele entendeu que era mulheres e crianças primeiro. O do outro lado entendeu que era mulheres e crianças somente. Ou seja, ele simplesmente não deixava que homens embarcassem nos botes salva-vidas. Tanto é que teve um caso de um homem lá que se salvou naquele lado e tal, porque uma mulher jogou um chale por cima dele e ele se passou por mulher. Então, uma série de trapalhadas que foram, vamos dizer assim, vamos novamente, né, tomando como exemplo, eu não quero que daqui a pouco alguém que trabalhou lá na construção do Titanic esteja reencarnado aqui, depois vem me cobrar alguma coisa, né? Tá, gente? Então não tem nada... Não, é só uma historinha aqui, um exemplo, tá? E aí, essa confusão toda poderia ter sido evitada e foi uma sucessão de erros, todas comandadas por uma postura. Nem Deus afunda. E quando a gente assume essa postura na vida da gente, nem Deus afunda. Quando eu me coloco como sendo o inteligente, o habilidoso, né? Quando eu me entrego às próprias forças, é isso mesmo que acontece. Eu me entrego às próprias forças. E as minhas forças são limitadas. Embora, né, muita gente acredite que não, mas as minhas forças são muito menores do que as forças todas somadas aqui, né? E aí é que está o grande problema. Às vezes a gente está passando por dificuldade na vida e acaba se fechando na bolha do orgulho. Ao invés de assumir uma postura de humildade para poder ter acesso a muito mais informação, a muito mais força, a muito mais ajuda, não, eu me fecho na bolha do orgulho. A gente estava comentando aqui, um pouco antes, como isso como é importante eu me colocar na posição de sempre precisar de ajuda, né? Mas eu recebo essa ajuda não é apenas admitindo que eu preciso, é também demonstrando algum esforço no sentido de retribuir a ajuda que eu recebo. Tá? Então, se eu retribuo de alguma maneira a ajuda que eu venho recebendo a minha vida inteira, diga-se de passagem há muito tempo, em outras encarnações já, aí sim eu me coloco também na posição de cada vez receber mais. Por quê? Se eu recebo um bem e acabo multiplicando ele, eu acabo criando um mérito cada vez maior, certo? É um ciclo virtuoso. Quanto mais eu recebo, quanto mais eu replico aquilo que eu recebo, mais eu vou receber. A gente falava aqui também de dinheiro, por exemplo. O dinheiro não foi feito para amontoar e sentar em cima. O dinheiro precisa representar, entre outras coisas, liberdade e bem-estar para nós e para quem ele vai gerar circulando. Um dinheiro parado é um dinheiro inútil, claro, não estou dizendo que a gente não deve ter reservas, precisa, claro. Até essa reserva, não sendo guardada em casa, guardada no banco, ela vai servir, porque a nossa poupança é usada para financiar outras coisas, certo? Porque não dá para amontoar embaixo do colchão e achar que está tudo certo, né? O dinheiro não é para isso. O dinheiro é para gerar bem-estar às pessoas, né? Claro que nem todo mundo sabe usar, né? Mas é aí que está, é a nossa escola, né? A escola da vida é isso aí, errando a gente também aprende, né? Aliás, aprende mais. É com uma sucessão de erros que a gente vai construindo os nossos sucessos, vamos dizer assim, né? É errando que a gente sabe que, opa, aqui não é o caminho. E a gente vai descobrindo outras formas. E aí, voltando ali à questão do Titanic, do Nem Deus Afunda, tem o oposto disso. E aí,
Jesus fala no seguinte, e tem uma passagem da Bíblia que ele diz o seguinte, eu deixei aberto aqui, quer ver? Ó? Deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Ele não diz que o reino dos céus é das crianças, mas para quem se assemelha a elas. E o que ele quis dizer? Pois aqui vocês podem procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a explicação toda. Mas é exatamente porque, quando a gente está se preparando para reencarnar, o nosso espírito passa por uma perturbação, ou seja, a gente começa a esquecer, a se desligar do nosso passado. Começa vamos dizer assim, entre aspas, cair sobre nós o véu do esquecimento. Então a gente esquece das nossas tendências, do nosso caráter anterior, esquece do que fez, de quem foi, de que títulos usou e tudo, e aí a gente renasce naquela forma frágil e que exala simplicidade, pureza, né, que é da criança. E é exatamente, como as coisas de Deus são perfeitas, né? É exatamente essa imagem de pureza, de ingenuidade, que a gente realmente acaba se revestindo durante um período da nossa vida, depois que a gente nasce até um determinado período, a gente acaba realmente sendo aquilo ali, aquela criança. Por quê? Porque a gente precisa estar mais suscetível às instruções, à afeição, às impressões que os nossos pais vão dar. E aí, com isso, a gente tem uma chance de um recomeço. Agora, imagine se a criança tivesse, desde cedo, todo o seu caráter anterior revelado. E não fosse lá um bom caráter, né? Ou pior ainda, se a mãe lembrasse até de quem foi aquele bebezinho. Será que ela teria o mesmo cuidado, a mesma disponibilidade em cuidar com tanto carinho? Porque para a mãe, ou para a mãe e para o pai, uma criança, um filho é sempre um anjo. Porque ele passa essa imagem justamente para despertar a vontade das atenções dos pais. Imagina, bebezinho lá, pô mãe, essa fralda Turma da Mônica aí está me assando todo. Traz aquela com um elásticozinho na cintura. Não dá, né? Papinha de novo, mãe. Pô, dá um pedacinho daquele churrasco lá que o pai está fazendo. Mas tu nem tem dente, criatura. Podia dizer. Te vira. Imagina. A vontade certa era jogar na parede, né? Ia ter muito mais morte prematura aí de criança, com certeza. É a perfeição, né? Perfeição de Deus. Então, quando ele fala, ele sugere que a gente assuma essa postura, a postura de criança, é a postura da humildade, de colocar-se em posição de aprendiz. E aí sim, quando a gente se coloca na posição de aprendiz, o professor faz questão de ensinar mais, né? Nós passamos a absorver melhor os ensinamentos. E com isso, a nossa vida flui melhor. Então, humildade é a palavra-chave. Esse é o detalhe importante que a gente precisa incluir na nossa vida para adquirir cada vez mais força. Então, o forte, eu sou forte na mesma medida em que eu me torno cada vez mais humilde e caridoso. Então, fundamental isso, e não na medida em que eu quero demonstrar força. É importante a gente não confundir aqui com autoconfiança. Certo? Autoestima é fundamental. Na verdade, a autoestima, a nossa autoestima, que é a crença, é uma avaliação que a gente faz da gente mesmo, né? E quando a gente faz uma boa avaliação da gente mesmo, a tendência é que a nossa autoconfiança também aumente, certo? A fé em nós mesmos, acreditar no que a gente é capaz. Então, na medida em que a gente aumenta a nossa autoconfiança, a gente é realmente capaz de fazer coisas cada vez melhores, cada vez maiores, enfim. A gente acaba produzindo, vamos dizer, mais na vida, né? Seja nos relacionamentos, seja profissionalmente, no que for, né? No aprendizado. Eu começo a ficar cada vez, a me tornar um ser humano melhor, né? Então é importante. Só que até onde vai a autoestima e onde começa o orgulho? Esse aqui é o detalhe. Então eu preciso saber o que me move. Não é possível eu detectar isso em alguém, porque eu sempre vou
eu vou estar me enganando com alguma imagem. Eu não sei o que passa lá dentro. Eu não sei o que motiva, mas eu sei o que me motiva. Então, força, ou forte, ou orgulhoso, interessa para mim. Essa pergunta interessa única e exclusivamente para mim. Eu que tenho que saber o que me motiva. O que motiva isso? Eu estava comentando aqui no começo, eu tive um sonho pesadelo. Agora, nesse final de semana, eu me lembro perfeitamente até agora do sonho. Eu sonhei que eu não tinha mais emprego, que eu não tinha mais nada, não tinha trabalho nenhum. Aí eu pensei em montar um pequeno negócio, queria montar uma pizzaria, mas aí pensei assim, bom, mas eu não tenho dinheiro para tal pizzaria. Se vou vender um carro, mas eu também não tenho carro. E fiquei, disse, meu Deus, e agora? Isso no sonho. Eu me lembro que eu estava sentindo lá, né? Uma angústia muito grande. Até que, peraí, tem muita coisa para fazer. Tem um mundo de oportunidades aí. Foi assim como, abriram a janela, né? Olha aí quanta coisa tem para fazer. Aquilo me deu um alívio tão grande. E eu lembro do sonho até agora. Vai fazer alguns dias já, né? Me lembro. E com certeza eu vou me lembrar, porque fiquei contando. Aí agora gravou aqui. E aí é que eu percebi o quão importante é na vida da gente perspectiva. E eu falava hoje com um amigo que ele disse o seguinte, há alguns anos atrás eu tive vontade de ir embora do Brasil. Ele tinha dinheiro. Tinha dinheiro, uma reserva e tal, mas não via perspectiva. Então ele estava se propondo a ir viver fora do país dele, longe da família, aliás, apegado à família, tudo tal, por conta dessa falta de perspectiva. E o contrário acontece. A gente pode estar na maior dificuldade, mas se a gente enxergar que ali na frente, de alguma forma, a minha vida vai melhorar, todos os obstáculos aqui eu consigo transpassar com muito mais facilidade. Não é assim? Por isso, a importância de eu assumir essa humildade, que é para poder eu enxergar melhor e receber a ajuda que eu preciso. Essa enxergar as perspectivas, às vezes, vem de um encorajamento que uma pessoa dá, às vezes um livro que eu li, um vídeo que alguém passou, qualquer coisa pode servir para despertar. Aquilo que eu falei, que aconteceu comigo nos sonhos, peraí, tem um mundo de coisa para fazer. E dá para fazer, e tem mesmo. A gente já repetiu aqui várias vezes, quando a gente sai de casa de manhã, a gente mergulha num caldeirão de oportunidades. Preciso enxergar. Agora, preciso enxergar todas? Não, nem deve. Vai ficar louco. Vai ficar angustiado, começa, que coisa boa isso aqui. Não, mas aqui também e tal. No fim, é capaz de não sair do lugar. Basta uma boa oportunidade para a gente mudar a nossa vida. Só que eu enxergo quando eu estou preparado para isso. Por exemplo, tristeza, ou que não seja tristeza, que seja somente mau humor. Isso não ajuda em nada. Qualquer problema que eu tenho na vida, se eu começo a enxertar ele com mau humor, com desânimo, com tristeza, ele aumenta tanto o peso, e o peso nem é dele. Às vezes ele é um probleminha razoavelmente pesado, só que eu sobrecarrego com tudo isso, aí não consigo mais tirar ele da minha frente. Porque eu enchi com um peso desnecessário do desânimo, da tristeza, do orgulho, né? Que aí eu me isolei, na minha bolha de orgulho, eu não tenho contato com mais nada, eu não enxergo mais nada. E na medida em que eu tenho acesso à informação, na medida em que eu vou entendendo e aprendendo como as coisas funcionam, como isso que a gente está falando aqui agora, na mesma medida eu vou achando as soluções. Certo? Se eu tenho um aparelho eletrônico, ele deu algum problema, não funcionou direito, mas eu estou sem o manual de instrução, eu não sei nem por onde começar. Agora, se eu pego o manual de instrução e começo a entender como é que funciona, como é que cada função ali, bom. Por isso a informação é tão importante na nossa vida. E essa informação não vem da escola, não vem da universidade. Lá é uma parte. Lá é uma parte. Quem é o grande fabricante? Né? Quem é o grande fabricante? Eu li uma frase hoje que eu achei interessante, olha só, de um astrofísico canadense. Olha o que ele botou, foi um amigo nosso que postou no Instagram.
Diz assim, o homem é a mais insana das espécies. Adora um Deus invisível e mata a natureza visível, sem perceber que a natureza que ele mata é o Deus invisível que adora. Interessante, né? Como, até onde vai a nossa cegueira, né? A gente quer ajuda, mas faz de tudo para impedir que ela chegue até a gente. A gente reclama que a vida precisa melhorar, mas faz de tudo para piorar. As pessoas tentam ajudar, a gente enxota pelo mau humor, pelo azedume. A gente enxota as pessoas por orgulho, porque quem ele pensa que é para dizer o que eu tenho que fazer? Ou quem ela pensa que é para me dar conselho? Olha para a vida dela. Gente, quando eu me coloco na posição de aprendiz, quando eu me assumo uma posição de criança, querendo receber todo o auxílio e toda a instrução possível, eu recebo isso, porque eu permito. Porque isso tudo está aí. Quando se fala em misericórdia divina, antes era um negócio complicado para eu ouvir. O que é essa misericórdia divina? E o que é a providência divina? É isso. A natureza está aí, as leis divinas estão aí, as leis naturais estão aí para nos ajudar, só que elas só têm acesso se a gente permitir. E a permissão vem através da quebra do orgulho. Então eu preciso retirar essa barreira que impede que a minha vida vá melhor. Uma questão de mudança de atitude. Né? Então, preciso mudar. Minha vida está boa? Ótimo. Sou orgulhoso? Sou orgulhoso. Ela vai continuar assim? Não te garanto. Mas o que ele está falando aí não faz muito sentido, porque a minha vida é boa, e eu não estou nem aí, acho que Deus não existe mesmo, e tal, e eu sou bom e tudo mais. Até quando? Não se sabe. Quer pagar para ver? Paga para ver. Vai aprender. Vai aprender. Mas se dá para aprender de um jeito melhor, não tão doloroso, eu também acho que é preferível, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente precisa cair mesmo, precisa doer, que é para poder, então, a gente querer se levantar. Detalhe é que aí a gente não erra mais. Bom, eu vou encerrar aqui com um texto aqui que a gente ganhou de presente num curso que fez aí muito tempo atrás. E me pediram para não reproduzir, mas eu vou ler aqui. E esse texto é uma adaptação de um livro, O Amor que Acende a Lua, é o nome do livro. Eu acho que eu já li aqui, mas vale a pena repetir. O texto diz o seguinte: o milho de pipoca. A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os seres humanos, para que eles venham a ser quem de fato devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer, mas pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa. A transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações da nossa vida só acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosas. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, o pai, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre, enfim. Ou pode ser o fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. E ainda há sempre o recurso do remédio, que é apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E diminui com isso a possibilidade da grande transformação. Imagine a pobre pipoca fechada dentro da panela e lá dentro ficando cada vez mais quente. Ela pensa que sua hora chegou.
que vai morrer. Dentro da sua cascadura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente e que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A sua presunção e o seu medo são a cascadura do milho que não estoura. O destino delas é triste. Ficarão duras a vida inteira, não vão se transformar na pipoca branca e macia, não darão alegria para ninguém. Terminado o estouro, alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada e seu destino é o lixo. Então, meus amigos, vamos virar pipoca? É importante que a gente faça essas reflexões, que essas reflexões provoquem mudanças na nossa vida. E as mudanças, elas não acontecem grandes transformações do dia para a noite. Por exemplo, se eu quero algum benefício na minha saúde, com exercício físico, não adianta eu passar 9 horas na academia e eu chegar em casa, nada vai mudar. Mas 20 minutos por dia, todos os dias, é que vão provocar essa mudança. Meu cuidado com os dentes, se eu não escovar 2 ou 3 vezes por dia, os meus dentes, aliás, se eu deixar de fazer isso durante um dia, não vai acontecer, não vai me cair os dentes. Mas o que vai garantir a saúde deles é que eu faço isso todo dia. Escova os dentes, olha na frente do espelho, tem diferença? Não tem. Mas é a consistência que vai construir isso. Então, pequenas atitudes vão construindo uma vida nova para a gente, mas é preciso tomar a decisão, é preciso fazer uma reflexão honesta e enxergar onde é que precisa ser mudado e mudar de atitude. As pessoas vão perceber isso. A nossa vida começa a mudar, mas precisa de consistência. Não adianta fazer uma semaninha de mudança de atitude, nada aconteceu. Né? Igual aquele sujeito que quer ficar rico. Né? Mas, não, aí disseram para ele assim, olha, mas tu tem que pensar como rico. Então tá bom, então eu vou pensar como rico. E pensou como rico uma semana e não ficou, ele desistiu. Porque isso não é possível. Não é assim. Né? Seria ingenuidade da nossa parte. Né? Mas então, para evitar, como a gente dizia aqui em São João, no popular, né, para não dar Titanic na nossa vida, vamos mudar de atitude, tá, gente? Vale uma vida melhor. Todo mundo quer uma vida melhor, mais feliz, mais alegre, mais leve, né? Mais rica, né? Em todos os sentidos. Então, vale a pena pagar para ver e a gente assumir uma postura nova na nossa vida aí. Ok? Boa reflexão para todo mundo, então. Boas atitudes. Obrigado.